Ruby se casou pela primeira vez aos 19 anos. Ela estava completamente apaixonada por Paul, que estava em seu último ano na universidade. Era o centro das atenções, bonito e ao contrário dela, não era um rato quieto e cinzento com um conjunto de complexos como ninguém me ama, ninguém precisa de mim, nunca vou me casar. Quando Paul sugeriu que morassem juntos, Ruby não hesitou, concordou imediatamente, sem condições e apesar da raiva de seus pais, que nunca esperavam tal frivolidade e disfarçatez de sua filha. No dia seguinte, ela se mudou com Paul, sorte que o rapaz tinha um apartamento de um quarto dado a ele pela avó como um amante. Ruby rapidamente transformou o antro de solteiro em um ninho familiar acolhedor. Um ano depois, o casal teve seu primeiro filho e Paul, como um homem decente, levou Ruby imediatamente ao cartório para se casarem. Tudo parecia ir bem, Ruby estava feliz, mas a felicidade foi de curta duração. Paul acabou por ser uma pessoa fraca e, pior ainda, um alcoólatra herdado. Ele começou a resolver todas as dificuldades afogando-se em uma garrafa de uísque. Ruby suportou tudo, puxou o marido de bebedeiras, ajudou-o a se recuperar, perdoou-o e trabalhou para ambos, enquanto Paul tentava conseguir outro emprego, e assim por diante. Não está claro quanto tempo isso teria continuado, mas acabou da noite para o dia. Uma bela noite, o marido, limpo e organizado, disse a Ruby que ela era culpada por sua dependência, que nunca a amou, que não queria mais vê-la e que amava outra mulher. Ruby foi para a casa dos pais com seu filho, que é claro, a aceitaram sem reprovação. Afinal, ela era sua única filha e amada neta. O divórcio ocorreu de forma bastante tranquila. Para a grande alegria de Paul, Ruby não pediu nada e levou apenas as coisas dela e do filho. Aos 25 anos, ela se tornou solteira novamente. Viver com seus pais foi muito mais fácil e mais leve. Eles a ajudaram alegremente, passaram tempo com seu neto e Ruby teve muito tempo livre novamente. Parecia que ela deveria apenas viver e ser feliz, mas não, Ruby não podia esperar para se casar novamente. Cerca de um ano depois, seu desejo se realizou. Frank era 10 anos mais velho que ela e, como Paul, não bebia álcool como princípio. Ele tinha tudo o que um homem deveria ter: um apartamento, um carro e até uma pequena casa de campo não muito longe da cidade. No entanto, ele tinha um caráter duro, mas Ruby percebeu, ela estava apaixonada. Ele a cortejou lindamente por 3 meses, cobrindo-a de flores e presentes, levando-a a restaurantes, e nunca sugeriu simplesmente morarem juntos. Ele a convidou imediatamente para o cartório de casamento. Ruby não resistiu, ela nem teve tempo para olhar para trás antes de se casar pela segunda vez. No entanto, ela não deveria ter feito isso. Frank se revelou um tirano assim que Ruby se tornou sua esposa. Imediatamente depois da lua de mel, ele declarou à sua esposa: "Sua tarefa principal é me fazer feliz. Eu pensei que você já fosse feliz." Ruby sorriu, pensando que seu marido estava brincando. "Felicidade é um trabalho diário, meu querido", disse Frank, "e você terá que trabalhar nisso todos os dias." "Estou pronta", pensou Ruby, achando que Frank ainda estava brincando. Mas como ela estava enganada! Logo ela descobriu que trabalhar pela felicidade significava ficar em casa fazendo trabalhos domésticos, não ir a lugar nenhum sem permissão, e agradar seu marido satisfazendo todos os seus caprichos e sendo boa nisso. E se Ruby cometesse um erro, Frank a punia. Ele proibiu-a de ver seu filho e trazê-lo para a casa dele. Sim, o filho de Ruby ficava com seus pais porque Frank havia ordenado: "Deixe-o ficar com seus pais por um tempo. Precisamos nos acostumar um com o outro." Ruby achou que era razoável na época, mas agora ela só podia ver seu filho, Sonny. Frank ficava satisfeito com seu comportamento, o que era raro. A sopa não estava saborosa o suficiente, a limpeza estava abaixo do padrão, o sorriso de Ruby parecia forçado ou as despesas pareciam injustificadas para ele. Seu novo marido implicava com tudo que pudesse ser criticado, mas Ruby aguentava. Por quê?
Por qual motivo, ela nem sabia ela mesma. Talvez ela amasse Frank ou talvez ela simplesmente gostasse de ser dependente de um homem. Afinal, toda a sua vida ela havia tentado ser uma boa menina, e as boas meninas, como todos sabem, são sempre obedientes, estudam bem, trabalham diligentemente, olham nos olhos de seu amado e sacrificam tudo para serem amadas. Bem, elas simplesmente não sabem fazer de outra maneira. Foi assim que Ruby salvou o bêbado em seu tempo, até que ele a jogou fora de sua vida como um pano incomodativo. Foi assim que ela agora servia a Frank, sem perceber que estava gradualmente se transformando em nada. Além disso, Ruby se convenceu de que era necessária para o bem de seu filho. Afinal, só com bom comportamento ela agora poderia vê-lo. Não se sabe quanto tempo esse casamento teria durado, mas terminou abruptamente numa noite em que Frank voltou para casa do trabalho de mau humor e Ruby não veio recebê-lo, embora devesse. Seu marido puxou o cinto do seu banho e agarrou sua esposa pelos cabelos, puxando-a do sofá e começando a espancá-la. Nesse momento, Ruby experimentou uma verdadeira sensação de déjà vu. Era exatamente assim que seu pai a punia por qualquer erro quando ela era criança. Ela prometeu a si mesma que não permitiria que ninguém a tratasse assim, mas ali estava a história se repetindo. Ruby chorou, pediu desculpas e gritou como uma criança, "Eu não vou fazer isso de novo", mas Frank não parou. Depois da agressão, ele foi para o chuveiro como se nada tivesse acontecido, dizendo, "Estou com fome, vamos jantar." Ruby lentamente se levantou e se aproximou do espelho, vendo a mesma menina assustada, humilhada e impotente que ela era. A ideia de fugir lhe ocorreu. Ela vestiu um casaco sobre sua roupa de dormir, colocou o tênis nos pés descalços, pegou uma bolsa e saiu correndo do apartamento. A mulher andou pela rua sem ver nada na frente dela, lágrimas nublando sua visão. Não havia ninguém por perto, já que era um bairro novo e tarde da noite. De repente, pneus guincharam atrás dela. Ruby girou em torno de si mesma e viu uma viatura policial parar ao lado dela. Um homem fardado saiu, olhou de perto e exclamou alegremente, "Ruby, é você." Ruby não entendeu quem estava na frente dela, subitamente ficou fraca e perdeu a consciência. Quando abriu os olhos, viu um rosto familiar, era seu colega de classe Charlie, que a perseguia na escola, confessando seu amor por ela 100 vezes, mas nunca recebendo reciprocidade. O homem segurou sua mão ansiosamente, observando-a recuperar a consciência. "Senhor, tenha certeza", Ruby sussurrou, "não se preocupe, está tudo bem, vamos ao hospital", ele respondeu, sem tirar os olhos do rosto de Ruby e sem soltar sua mão sem vida. "De onde você veio assim? Por que você está vestida assim? O que aconteceu?" "Não precisamos ir ao hospital, me leve para a casa dos meus pais, se puder." "Você tem certeza de que está tudo bem com você?" "Sim, tudo bem, eu finalmente recuperei a consciência. Acabei de ter uma briga com meu marido." "Vocês brigam assim com frequência?" perguntou Charlie, apontando para as marcas vermelhas nos braços e pernas de Ruby. "Não precisamos cuidar dessas contusões, não adianta. Eu não vou voltar para ele de qualquer maneira." "Que tipo de homem bate em uma mulher?" "É a primeira vez." Ruby soluçou, lembrando da humilhação que tinha sofrido. Charlie ficou em silêncio, esperando que Ruby se acalmasse um pouco e, em seguida, sugeriu inesperadamente, "Já é tarde, talvez devêssemos ir para minha casa." Charlie ficou em silêncio por um segundo e depois sussurrou, "Eu sou um homem de uma só mulher, sabe?" E Ruby entendeu tudo. Ela percebeu que Charlie ainda a amava e, como o conhecia como uma pessoa confiável, concordou em ir para a casa dele. Eles conversaram até tarde da noite, relembrando a escola, seus amigos e professores. Então Ruby compartilhou francamente as reviravoltas de sua vida familiar em seu primeiro e segundo casamento. Charlie descreveu sua vida e acabou descobrindo que, depois do exército, ele se formou em direito e foi servir na polícia. Ele nem tentou construir uma vida pessoal, simplesmente não conseguia esquecer seu primeiro amor. "Talvez nosso encontro não seja acidental", perguntou ele, esperançoso,
olhando diretamente nos olhos de Ruby. Eu não sei, preciso me recuperar primeiro, divorciar de tudo. Eu não sei, Charlie. De qualquer forma, estou feliz que tenhamos nos encontrado. É difícil imaginar como essa noite teria terminado para mim. O encontro dos colegas de classe acabou sendo decisivo. Ruby se separou do marido tirano e ficou com seus pais. A princípio, ela dedicou todo o seu tempo ao filho e não conseguia pensar em novos relacionamentos. Ela não queria. Convenceu a si mesma de que apenas uma coisa estava vindo para ela. Ruby não considerava Charlie como um possível marido, não importa o que acontecesse, mas ele sempre estava lá, ajudando, apoiando, tornando-se amigo do filho de Ruby e se tornando como um filho para seus pais. Quase 2 anos se passaram desde a noite em que Ruby e Charlie se conheceram, e o homem finalmente decidiu fazer uma proposta para sua colega de classe, mas Ruby recusou. Ela disse que nunca se casaria novamente, pois os homens mudam completamente quando se tornam maridos, transformando-se em algo irreconhecível. Agora você é gentil, positivo e amoroso, disse ela a Charlie. Quem pode garantir que você continuará assim, que seu amor não desaparecerá, que você não me usará como os outros fizeram? Mas Charlie tentou argumentar, as pessoas são diferentes umas das outras. Eu te amo. Eu te amei por muito tempo. Você não sente isso. Você só fica delirando sobre seu amor, mas você me perguntou se eu amo você, disse Ruby. Claro que sim, você tem medo de admitir para si mesmo, respondeu Charlie. Não tenho certeza, disse Ruby. Então vamos testar, vamos nos casar, vamos viver juntos, sugeriu Charlie. Bem, ok, disse Ruby. Em sua alegria, Charlie levantou Ruby e a girou pela sala. Espera, ela o deteve. Vamos tentar, mas sem nos casar. Se não der certo, vamos seguir nossos caminhos. Já tive divórcios suficientes. Então Charlie estava confiante de que ele e Ruby não precisariam se separar. Mais de 20 anos se passaram desde então, eles vivem juntos alma a alma, construíram um lar e criaram 3 filhos. O filho de Ruby, a quem Charlie sempre considerou como seu próprio filho, e 2 filhos deles próprios, um filho e uma filha. Ambos tiveram sucesso em suas profissões. Todos que conhecem essa família são um pouco invejosos. Charlie e Ruby se amam como nos filmes, é impossível não notar. E o que é mais interessante, eles ainda não estão casados. Ruby categoricamente se recusa a se casar com Charlie, aparentemente com medo de afugentar sua felicidade. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Deixe-me saber o que você achou desta história nos comentários abaixo. Até a próxima história em áudio.